Deixa eu ver. Se alguém pedir para entrar agora, se alguém pedir para entrar agora, peça para avisar antes, ok? Peça para avisar antes. Ó, avisa o professor que eu vou entrar. Aí que eu paro e ele entra, ok? Mas se pedir quando eu estiver explicando, não vou, não, viu? Já tá aparecendo minha tela para vocês. Deixa só coisa aqui no computador, só a graça de Deus. Bem, gente, então hoje finalmente a gente chega na parte dos conjuntos dos números reais, ok? Deixa ele abrir, pronto. Aí o conjunto dos números reais tá aparecendo aí. Deixa eu ver quem é. Pronto, beleza. Deixa eu só aceitar essas duas pessoas aqui. 3 agora, né? Pronto. Então, gente, o conjunto dos números reais é a nossa última etapa aqui na parte de conjuntos numéricos, ok? Então, o que são o conjunto dos números reais? Bem, o conjunto dos números reais é nada mais que uma união dos conjuntos dos números racionais e dos irracionais. Aí, essa junção, certo? Você pode ver aqui, né? Essa junção forma um único conjunto, que é o conjunto dos números reais, e é representado por essa letra R, ok? Aí você vê aqui, ó, os racionais, né, na esquerda, e os irracionais na direita, ok? Todos esses números aqui são irracionais e esses aqui são racionais. E um detalhe, os irracionais, eles também têm sua linha positiva e sua linha negativa. Porém, diferentemente dos racionais, os números irracionais, eles não têm um ponto de origem. Ou seja, o zero, ele não é um número irracional. Ele é um número racional, ok? Aí você fica perguntando como é que eles se inicia, como é contada a ordem. Bem, para os irracionais, essa ordem não é um critério, ok? Ele não tem o critério de ordenação, como os outros conjuntos. Bem, então a gente vê aqui que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, quer dizer o quê? Que a interseção deles é um conjunto vazio. Aí, um número real é racional, então não é irracional. Ou seja, o conjunto dos números racionais, ele não é um subconjunto dos irracionais. E nem os irracionais é um subconjunto dos racionais. Então, eles não têm nenhum elemento em comum, ok? Não tem nenhum elemento em comum. A sua interseção vai ser um conjunto vazio. Aí a gente tem uma sequência de conjunto, né? Porque os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. Aqui é porque eu peguei isso aqui do livro de vocês. Ele está botando os irracionais como a letra I. Mas, tipo, eu aprendi na universidade que essa notação I, ela não existe, ok? A notação certa é essa. Então, eu nunca vou colocar esse I aqui. Eu sempre vou colocar essa notação aqui para os irracionais, ok? Eu não uso porque meus professores sempre dizem que essa notação não existe. Não sei porque o autor desse livro colocou isso aqui, ok? Aí vocês já fiquem cientes dessa ideia. Aí, além desses conjuntos, né, vocês veem dos naturais até os irracionais, o conjunto dos números reais também apresenta outros subconjuntos. E, obviamente, é muito importante a gente conhecer esses subconjuntos, porque na hora de fazer uma operação, a gente vai saber aonde vai estar aquele elemento, ok? Como, por exemplo, os conjuntos dos números reais não nulos. Aí você vê aqui, ó,
a mesma ideia dos outros conjuntos, né? Aí coloca o asterisco. Pois não. Pronto, beleza. Deixa eu só sair aqui rapidinho. Pronto, peça para ela entrar agora. Pronto. Gostei da foto de Lula. Pronto, agora. Aí, gente, você vê aqui o conjunto dos números reais não nulos, que vai seguir aquelas mesmas notações dos outros conjuntos. Ou seja, se é o não nulo, vai tirar o zero. Se vai tirar o zero, é só colocar o asterisco. Aí você vai saber que são todos os reais, com exceção do zero. Ok? Tá vendo aqui? Aqui, ó, x pertence ao reais, tá ok, x é diferente de zero. Aí a gente pode usar também essa notação. Aqui, ó, os reais menos o zero. Beleza? Pronto. Aqui são os não negativos. Os não negativos, obviamente, que são os reais positivos e o zero. Os conjuntos dos números reais positivos. Os positivos, já está dizendo, né, que são os positivos sem o zero. Tá vendo que tem o mais aqui e o asterisco. Aí tem o conjunto dos números reais não positivos, que são os números reais negativos e o zero. E por fim, o conjunto dos números negativos, que são os negativos sem o zero, ok? Pronto, aí você pode observar aqui que todos esses conjuntos, eles estão incluídos tanto os racionais e os irracionais, ok? Todos eles aqui estão incluídos números racionais e irracionais. Bem, agora a representação geométrica é a mesma coisa dos outros casos, né? A gente tem aqui os números do zero, né? Do zero para a direita são os positivos. Aí você vê frações, você vê os números com vírgula, as dízimas periódicas. Aí já vai incluindo aqui, ó, a raiz de 3. Como se acha? Não. Como se encaixa? Então, a localização deles é o seguinte, é através de uma contagem crescente. Você sabe o quê? Que tem o zero, mas depois do zero pode vir 0,0001 ou 0,0002 até chegar no 1. E aí, obviamente, que com essa contagem, você chega no 0,5, você chega no 0,75, aí você chega no 1. Aí do 1 você pode chegar na raiz de 3, que é essa daqui, ó. Enfim, como eu falei, a contagem de 0 a 1, ela é infinita. De 0 até 1 tem infinitos números. Infinitos números, tanto racionais quanto irracionais. Aí, como esses números não são unidades, a gente tem um sistema de contagem de unidade, que é essa aqui, ó, 1, 2, 3. Aí, por isso que quando a gente conta dessa forma, esses números são meio que descartados. Eles não são, vamos dizer assim, que nesse critério eles estão eles estão opacos, né? Eles não estão claramente ali, mas por quê? Porque não é necessário o uso deles nessa contagem de unidades. Agora, se você quer se for contar em forma decimal, aí você usa, ok? Bom, a representação geométrica ela é importante por quê? Porque quando a gente for para a parte de intervalos, vocês vão entender melhor essa localização, ok? Aí vem o módulo, né, oposto, módulo inverso. Não muda nada a respeito dos números racionais, como a gente viu, né? O oposto, obviamente, é só trocar o sinal. Se ele está positivo, ele fica negativo. E aí, quando a gente soma, a soma dele tem que dar 0.
Ou seja, aí temos raiz de 5 e menos raiz de 5. Quando a gente soma, aí faz raiz de 5 mais menos raiz de 5. Isso aqui quer dizer que é o quê? Que é raiz de 5 menos raiz de 5. Quando a gente subtrai dois números iguais, o resultado dá zero. Não é isso? Beleza. Aí, o módulo. O módulo, a mesma coisa. A gente tem menos π. O módulo de menos π é a mesma coisa do módulo de π, que é igual a π. Ou seja, se tem um número negativo dentro do módulo, ele vai sair positivo. E pronto. Não tem nenhum arrudeio. Ele está positivo, ele está negativo, vai sair do módulo positivo. E o inverso é quando a gente multiplica o número pelo inverso e ele dá 1. Que é o caso aqui do raiz de 2. Ó, a raiz de 2, o inverso é 1 sobre raiz de 2, que também pode ser raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque faz o processo de racionalização. Eu vou explicar para vocês como é que é isso. Vou aqui no Python. Deixa eu plugar a mesa, eu esqueci. Vou ensinar para vocês como é que é esse processo de racionalização. Pois não? É o que, boy? Rapaz, eu confio, por quê? Vai ver, ela tava testando, né, pra ver se fazia mal, aí viu que não fez, aí deu, né? Não, relaxa. Pronto, então, ó, veja só, gente. Aqui, ó, a gente tem a raiz de 2, ok? Aí ele falou que o inverso é 1 sobre raiz de 2, ok? Aí ele disse que isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2. Por quê? Ó, a gente vai fazer o processo de racionalização. É isso que se dá o nome. Ó, cadê? Espera aí. Pronto. Aí, ó, racionalização. A gente pega, sempre que tiver no denominador uma raiz quadrada, a gente pode fazer esse processo. Esse processo é o seguinte: você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor que está aqui no denominador dessa fração. Ou seja, aqui é a raiz de 2, então a gente multiplica o numerador por raiz de 2 e o denominador por raiz de 2. Aí isso fica o seguinte, ó. 1 vezes raiz de 2 vai ser a própria raiz de 2, ok? Aí quando a gente faz multiplicação do radical, a gente faz a multiplicação do radical é o seguinte: a gente repete a raiz, no caso aqui é a raiz quadrada, e multiplica os seus radicandos. Aí aqui é 2 e aqui é 2, então 2 vezes 2 é 4, ok? Aí como raiz quadrada de 4 é 2, aí a gente extrai, aí fica raiz de 2 sobre 2, ok? Entenderam? Pronto, então é por isso. Oi? Ó, veja só. Ele está dizendo que o inverso de raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Por que ele deu esse raiz de 2 sobre 2? Por causa disso aqui, ó. Quando a gente tem no denominador de uma fração uma raiz quadrada, a gente pode fazer essa técnica que se chama a radiciação. Não, desculpa. Racionalização. Opa. Ó.
Esse processo de cálculo é o seguinte. Você vai pegar esse valor aqui, ó, essa raiz quadrada de 2 e vai multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Dessa forma aqui, ó. Raiz de 2 vezes 1 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Aí, 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz de 2, não muda, né? Aí agora, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente faz o seguinte. Repete o radical e multiplica os radicandos. Ou seja, aí vai repetir a raiz quadrada e vai fazer 2 vezes 2, que é 4. Aí a raiz quadrada de 4 é 2. Aí a gente extrai. Aí repete o numerador raiz de 2 e coloca 2 como denominador. Por isso que dá esse resultado. Por isso que esse carinha aqui, ó, 1 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, ok? Voltando para o nosso universo aqui, dos números reais, a gente tem aqui, ó. Pô, espera aí que estão me chamando. Oi! Espera aí, gente, rapidinho, viu? Já volto. Voltei, gente. Sentiram minha falta? Que animação, e vocês estão hoje. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Enfim, aí vocês entenderam esse processo aqui, não foi? Pronto, então vamos lá. Agora vamos para a parte interessante, né? Que são os intervalos reais, ok? Bem, gente, veja bem, falta 9 minutos para acabar a aula. 10 minutos no caso, né? E eu acho que não vai dar tempo de eu explicar esse assunto. Não vai dar tempo. Então deixa eu já